Mulheres de Esperança. Sónia, sabias que, de acordo com um estudo dos investigadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, as notícias falsas, ou o termo em inglês fake news, podem espalhar-se 10 vezes mais depressa do que as notícias legítimas? Uau, 10 vezes? Não fazia ideia, Miriam. Na verdade, as redes sociais e plataformas digitais trouxeram esses riscos para o nosso meio. Olá, muito bem-vinda a mais um programa Mulheres de Esperança. Tal como sempre, encorajamos-te a permaneceres desse lado e a partilhares com as tuas amigas este episódio. Super importante e atual. Relembramos também que podes ouvir ou voltar a ouvir esta série no Spotify, no twr360.org e Google Podcast ou através da rtmportugal.org. Se não tens a aplicação no teu telemóvel, é uma boa oportunidade para o fazeres agora mesmo. E por falar em redes sociais, recordamos ainda que podes acompanhar todo o nosso conteúdo no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Vais a tempo também de subscrever o nosso canal e seguir-nos nas redes sociais. Hoje vamos falar do facto de estarmos a viver uma era pandémica. E não me refiro ao Covid-19. Lidamos diariamente com a pandemia da desinformação, as suas consequências e efeitos negativos na sociedade. Fica desse lado e não percas esta oportunidade de aprender mais connosco. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. A desinformação caracteriza-se por ser um conjunto de informações falsas, que são intencionalmente difundidas de modo a induzir o público ou o receptor em erro. Esta pandemia da desinformação, ou infodemia, ocorre pela quantidade enorme de informações disponibilizadas sobre um mesmo assunto em canais de comunicação, principalmente em redes sociais, advindas das mais diversas fontes, sendo confiáveis ou não, tal como a Sónia mencionou anteriormente. Isto é mais comum do que pensamos, até porque vivemos numa era digital. Os objetivos das fake news ou notícias falsas variam imenso, mas normalmente giram sempre em torno do dinheiro, desejo de ajudar ou prejudicar reputações, influenciar ou incitar o ódio. Bom, nem imaginamos o impacto que as fake news têm na saúde mental das pessoas. Exato, Sónia. É bem preocupante, na verdade. Atualmente constatamos diversos exemplos de pessoas vítimas de fake news que sofreram vários tipos de consequências vindas destas notícias falsas. Estas podem ter impacto a nível particular ou até mesmo abranger uma empresa ou uma comunidade. Os seus perigos possuem uma multidisciplinaridade, ou seja, têm impactos em diversas áreas: pessoal, económica, psicológica, política, etc. As fake news afetam quem dispôs de um sistema educacional com falhas, ou seja, um entendimento básico de política, economia e ainda sobre a sociedade e o seu funcionamento. As fake news prevêem afetar um determinado grupo de pessoas sem pensamento crítico, propensos a acreditar cegamente em certas figuras de autoridade, tanto políticas como religiosas. Afinal, uma população que não é estimulada para questionar acaba por não se tornar plenamente capaz de analisar crítica e conscientemente uma notícia. São muitos os impactos que a desinformação perpetua. Agressões físicas e psicológicas contra pessoas inocentes, ameaças a questões de saúde pública, aumento da intolerância a certos grupos, como é o caso dos homossexuais, discurso de ódio contra outros povos e culturas diferentes, manutenção de certos governos e regimes totalitários, e a lista continua. As plataformas mais propensas a fake news são o Facebook, o WhatsApp e o TikTok. Convém analisarmos sempre se a informação que nos chega é verdadeira ou não. Sónia, já ouviste falar do termo deepfake? Bom, o termo não me é estranho, mas estou um bocadinho intrigada. Bem, vou começar por explicar. Deepfake é a combinação de dois termos: aprendizagem profunda e falso. Ok. Usando o deepfake, qualquer pessoa pode substituir ou mascarar o rosto de outra pessoa numa imagem ou num vídeo.
Também pode mudar a voz original e as expressões faciais numa imagem ou num vídeo. Também pode mudar a voz original e as expressões faciais numa imagem ou num vídeo. Atualmente, a deepfake utiliza técnicas como a aprendizagem profunda e a inteligência artificial para substituir o rosto, a voz ou as expressões originais. Bom, Miriam, tenho a dizer que isso é assustador, mas agora que sei o que é, consigo perceber que fizeram isso com o ator Tom Cruise, não foi? Foi sim, senhora. É um belo exemplo, Sónia. Como falámos anteriormente, a utilização das redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter e YouTube é um hábito relativamente recente, pelo que os efeitos desta nova forma de interação social em diferentes populações ainda são desconhecidos. O aumento do tempo gasto a utilizar as redes sociais estão relacionadas com o sentimento de isolamento do mundo real, o que pode contribuir para o desenvolvimento de perturbações mentais. Mulheres de Esperança no digital. Spotify, Google Podcast, YouTube e TWR 360. Encontra esperança hoje. Bem-vinda de volta, minha amiga. Aqui nos encontramos para explorarmos mais um assunto super interessante. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Eu estou a aprender muito, confesso. Hoje estamos a falar sobre o impacto da desinformação na saúde mental da sociedade numa era digital. O nosso objetivo é perceber como nós podemos nos guardar destes perigos e utilizar estes recursos mediáticos de uma forma saudável e equilibrada. Não diria melhor, Sónia. Temos de olhar para isto com sabedoria e convém sermos realistas. A tecnologia e as redes sociais vieram facilitar imenso a nossa vida e trazer coisas boas, como estar comunicável e assegurar relacionamentos. No entanto, não devemos ignorar os seus perigos e consequências na nossa saúde mental, quando estes não são usados de forma equilibrada. Na verdade, o tipo de conteúdo publicado e consumido pelos utilizadores é ainda mais impactante para a saúde mental. Muitas publicações são conhecidas por reforçarem o narcisismo, o nível de vida, o consumo e o estatuto social, pelo que têm contribuído para o aumento da prevalência de várias perturbações psiquiátricas, incluindo sintomas depressivos, ansiedade e baixa autoestima. Além disso, o utilizador também se depara com as tais fake news, definidas como informações fabricadas que imitam a forma dos verdadeiros meios de comunicação social, mas não o seu processo ou intenção organizacional. As notícias falsas têm impacto na saúde mental do utilizador das redes sociais, uma vez que são concebidas para suscitar uma forte resposta emocional do leitor, que aumenta a possibilidade de partilhar informação e causa raiva, medo, ansiedade e tristeza. Reconhecer a notícia como falsa também pode provocar raiva e frustração, especialmente quando o utilizador começa a sentir-se impotente ao notar tentativas frequentes de manipular a opinião pública através de notícias falsas. Já por não falar na exposição dos indivíduos ao cyberbullying, que já falámos aqui anteriormente no Mulheres de Esperança, uma prática que se tem multiplicado na área social nos meios de comunicação social. O anonimato, a falta de privacidade e segurança contribuem para a propagação da violência que afeta a nossa saúde mental. Numa tentativa de minimizar potenciais impactos na saúde mental dos seus utilizadores, os mantenedores das maiores plataformas sociais e digitais têm lutado para criar barreiras e estratégias para prevenir problemas de saúde mental. Um exemplo é o Instagram, que removeu a visualização do número de likes nas fotos para reduzir a competição e para valorizar a publicação de materiais com conteúdo positivo. Além disso, quando um utilizador procura os hashtags de ansiedade ou depressão, a aplicação exibe uma mensagem oferecendo ajuda e direcionando este utilizador para uma rede que oferece ajuda gratuita e confidencial, apoio emocional. O Facebook tem vindo a alavancar os esforços para parar e aumentar a sensibilização para a partilha de notícias falsas.
As empresas e influencers também precisam de contribuir para reduzir esta questão, utilizando as redes sociais como ferramentas para produzir conteúdos que verdadeiramente acrescentam valor e divulgam informação de qualidade e aproximam as pessoas. Da mesma forma, os utilizadores das redes sociais devem preocupar-se com o tema e, numa estratégia de autocuidado, filtrar o conteúdo a que se dedicam e são expostos, dando prioridade aos que lhe acrescentam algo e não provocando sentimentos prejudiciais. Assim, é digno de nota que tanto o consumo como a produção de materiais devem ser feitos com cautela. Os problemas de saúde mental são preocupações cada vez mais comuns na sociedade, em parte devido ao uso indevido da internet e redes sociais, em termos de frequência e conteúdo consumido. Assim, muitas estratégias podem ser adotadas para melhorar esta situação, sendo uma delas a participação intensiva de instituições e grupos de investigação na área social de mídia, através da divulgação de conteúdos de qualidade que promovam o bem-estar social. Podem surgir perguntas tais como: em quem confiar? Afinal, nada parece ser seguro, tanto no mundo digital como no real. Sabias que também vivemos numa era de desinformação espiritual? A desinformação tem estado ao nosso redor desde Gênesis, quando a serpente enganou Eva. Elizabeth Bond uma vez questionou: o que é a desinformação? Simplesmente é a introdução voluntária de uma informação política falsa ou enganosa para influenciar a opinião pública ou a elite. Não é apenas informação incorreta ou informação por engano ou inocente. É uma informação introduzida por vontade própria em que a sua fonte é secreta ou disfarçada. A nossa era está marcada por uma ignorância massiva a respeito do que a Bíblia realmente diz e de quem Deus é. A maioria das pessoas, ao invés de ler a Bíblia por conta própria, prefere aceitar os pontos de vista e opiniões dos chamados peritos, que são sempre muito parciais em suas perspectivas. As pessoas estão equivocadas em relação a Deus. Pessoas desinformadas são pessoas que não conhecem a verdade e passam a acreditar na mentira. Jesus é a verdade, tal como afirma em João 14:6, e Ele revela-se a nós num mundo inseguro, cheio de mentiras e informação enganosa sobre a nossa identidade também. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Que tempo incrível! O que achaste? Na próxima semana estaremos juntas com mais um episódio sobre a saúde mental. Estás curiosa? Eu estou. Como sabes, estaremos por aqui ao teu dispor. Que Deus te abençoe muito e encontre esperança hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.